Glória a Deus. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8, e Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Salmos: Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Evangelho de João, capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Glória a Deus. Rei dos reis, soberano Senhor, digno de glória, de poder, de adoração, Senhor da vida, nós te adoramos, te exaltamos e celebramos o teu nome, Deus. E proclamamos, ó Pai querido, a tua palavra agora, o teu evangelho, crendo que o Senhor é o Deus que tudo faz, o Deus que tudo pode, o Deus, ó Pai querido, que não cochila, o Deus que não dorme. Pai querido, então fala conosco nesse dia. Precisamos ouvir a tua voz, precisamos da tua direção, precisamos viver o teu governo. É em teu nome santo, Deus, que eu oro e agradeço e almejo viver, ó Pai querido, seguindo os teus passos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fala conosco, Senhor. É o que precisamos, ouvir a tua voz. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa do Senhor, aonde nós vamos apreciar algo novo, vamos provar algo novo, vamos saborear algo novo em nossas vidas, vamos viver coisas novas em nossas vidas. Mas tudo isso, existe um processo, existe detalhes em que devemos seguir para viver a transformação em nossas vidas. Quando eu olhei para essa mensagem, para essa palavra, né, como eu estou seguindo um roteiro, olhando ali para as casas em que Jesus visitou, e essa é uma das casas a qual Jesus foi convidado. Nesta casa estava ali existindo o quê? Um casamento, estava tendo uma celebração, uma constituição de uma nova família. E a palavra do Senhor narra que neste casamento, nessa celebração, onde estava surgindo uma nova família, onde 2 famílias distintas estavam se tornando uma só, ali através daquele homem e daquela mulher que estava a se casar, Jesus foi convidado para fazer parte dessa festa. E isso é interessante porque esse é o convite que nós temos que fazer para Jesus em nossa família. Você que está pretendendo se casar, ou você que já é casado, você que tem a sua família ou vai iniciar a sua família, esse é um convite que tem que ser feito, que tem que estar nos planos daqueles que andam com Deus. Convidar Cristo Jesus para fazer parte da sua família e do seu lar. Um dia Josué disse:
para todo o povo de Israel: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou junto com a minha família, com os meus filhos, convidando o Senhor para fazer parte da nossa família, da nossa casa. Vocês não vão conhecer o Josué que não tem relacionamento com Deus. Você não vai conhecer a esposa de Josué que não tem relacionamento com Deus. Você não vai conhecer os filhos de Josué que não tem relacionamento com Deus. Porque Josué tinha estendido um convite ao Senhor e para que o Senhor fizesse parte da família dele. E assim foi feito com esse casal que estava a iniciar o seu casamento ali e convidaram a Jesus para esse grande momento da vida deles. E eu e você temos que convidar Jesus para participar das nossas vidas. E os convites para Jesus, né? Às vezes as pessoas estão dando convites para Jesus nos momentos mais difíceis das suas vidas e deixando os momentos alegres entregues somente para elas mesmas. Quantas pessoas têm recorrido a Cristo dizendo: Cristo faz parte da minha vida porque eu estou vivendo um grande momento de dificuldade, estou enfermo. Alguém na minha família está enfermo, então você começa a convidar Cristo para que Ele participe da sua vida. Quantas pessoas estão falando para que Deus participe da sua vida porque o seu casamento está desgastado, porque o seu relacionamento com seus filhos está desgastado, e começa a falar no meio de dores, de dificuldades, falando: Jesus, participa da minha vida, participa, entra na minha casa, entra na minha família, né? Como diz a canção. Quantas pessoas estão fazendo um convite para que Jesus participe dos dias difíceis, para que Jesus transforme em dias alegres, em dias melhores? Mas Jesus, Ele não almeja participar somente dos dias difíceis e transformar em dias melhores. Ele deseja participar dos seus melhores e felizes dias. Jesus deseja participar na íntegra da sua vida. Jesus, Ele não deseja estar de lado e, quando Ele for necessário, você falar: Jesus, vem aqui, eu preciso do seu abraço. Jesus, vem aqui, eu preciso do seu óleo, do seu bálsamo sobre a minha enfermidade para que eu seja curado. Jesus, vem aqui, eu preciso conversar contigo porque meu dia está ruim. Não, Jesus, Ele não almeja somente isso. Ele deseja te ouvir nos momentos de dificuldades, mas Ele deseja estar contigo nos seus dias alegres, nos seus dias felizes, ouvindo você dizer: Pai, eu te amo por quem tu és e não por aquilo que podes fazer. E essa é a importância de um convite para Jesus. Você convidá-lo por quem Ele é, por quem Ele representa na sua vida, porque Ele é importante para você. E não por aquilo que Ele pode fazer ser importante, porque vai trazer para você, vai sanar a sua necessidade, ou vai trazer para você a alegria que estava faltando naquele momento. Jesus não foi feito para você convidar somente quando você julgar necessário. Jesus foi feito. Jesus, Ele é o Senhor da sua vida. Ele existe para participar de cada momento da sua vida. Quer ele seja o dia mais alegre ou quer seja o pior dia da sua vida. Meu irmão, você e eu conhecemos a Jesus. Você e eu que conhecemos a Jesus. Antes, nós poderíamos dizer que conhecemos como Jó, de ouvir falar. Mas você que tem um relacionamento com Jesus, ou teve um relacionamento com Jesus, você precisa entender que Jesus tem que participar da sua vida nos dias mais felizes, para que quando você estiver nos dias mais difíceis, seja muito mais fácil de você encontrá-lo. Seja muito mais fácil o seu acesso para com Ele. Então convide Jesus para estar em sua casa. Agora vamos voltar para o texto, aqui em que nós vemos que Jesus foi convidado para uma festa, a sua mãe foi convidada para essa festa, os seus discípulos foram convidados para essa festa e muitas pessoas foram convidadas para essa festa. E tinha pessoas que trabalhavam nela. E logo nos primeiros versículos nós vamos encontrar que aconteceu algo que não devia acontecer neste casamento, que foi
o vinho acabar. A festa de casamento naquele tempo ali com o povo judeu, ali naquela região da Palestina, duravam no mínimo uma semana. E durante essa semana, né, os convidados iam, vinham, chegavam mais convidados em outros dias e participavam e se alegravam com os noivos naquela festa. E o vinho era uma parte central, um elemento central ali, porque o vinho ele representa a alegria, né? Representava ali aquele momento de celebração e a alegria. Era onde todo mundo tinha ali aquele momento de comunhão e de relacionamento. Conversavam, se alegravam e tomavam do vinho. E Maria, ela percebeu que o vinho acabou. E com isso nós aprendemos uma lição. Que eu e você, não importa o lugar aonde possamos estar, eu e você temos que ter total atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Porque em algum momento o vinho pode acabar. Porque em algum momento aquilo que era essencial para que aquelas pessoas que estão ali possam viver em alegria, possam viver em comunhão, possam ter um bom relacionamento, pode acabar. E eu e você precisamos ter atenção para que esse relacionamento, para que essa comunhão, para que essa alegria não se vá, não se perca. E nós vamos seguir aqui 4 passos para que haja transformação nas nossas vidas, para que haja transformação na vida dos nossos irmãos. E o primeiro passo é atenção. Eu e você precisamos estar atentos a tudo que acontece ao nosso redor. A vida dos nossos irmãos. Irmãos, é tão importante você ter empatia pelo próximo. É tão importante você olhar para a vida do seu irmão e perceber a necessidade dele e poder falar assim: eu posso ajudar com essa necessidade. Eu posso contribuir com essa necessidade. É tão importante você olhar para aquela falta em que há no irmão e falar assim: eu posso ajudá-lo. Eu vivi isso em momentos tão difíceis da minha vida, de 2015 a 2017. Foram momentos tão difíceis na minha vida e as pessoas tinham empatia e começaram a perceber aquilo que estava acontecendo comigo, porque algumas coisas, claro, foi bem notória, né? E outras coisas não eram notórias, mas a pessoa percebeu a minha necessidade e percebendo a minha necessidade, ela supriu a minha necessidade. Muitas pessoas supriram a minha necessidade com a intercessão, levando as suas orações a Deus para que Deus suprisse as minhas necessidades. Teve pessoas que dispuseram ali daquilo que tinha e falaram: olha, isso aqui é para te abençoar. E não foi apenas uma pessoa, foram vários irmãos que eu não conhecia, irmãos que eu passei a conhecer porque me ajudaram ali naquele momento, né? Irmãos que me conheciam de muito tempo e me ajudaram, e eu louvo a Deus por isso, porque eles olharam o que estava acontecendo ao redor deles e viram uma necessidade em que eu tinha e falaram: eu posso ajudar esse irmão. E Maria foi essa pessoa que teve atenção no que estava acontecendo ao redor. Porque se nós lermos aqui a palavra do Senhor, no versículo 2 diz: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Maria, ela percebeu que estava faltando algo ali naquela festa. E você, meu irmão, tem o dever de perceber o que está faltando no seu lar, na sua família, na sua casa. Você tem o dever de prestar atenção, olhar para a sua esposa, olhar para o seu marido, olhar para o seu filho, olhar até mesmo para o seu vizinho ou para o irmão da sua igreja. E prestar atenção no que está acontecendo sobre a vida dele, para ver se falta algo, para que você possa abençoá-lo.
Maria, ela estava atenta, e por estar atenta, ela viu uma necessidade. E quando nós vemos uma necessidade, nós podemos fazer duas coisas: termos a empatia e ajudar, ou fechar os olhos e falar: não é comigo. E Maria, ela teve a empatia e quis ajudar. O primeiro passo para ver a transformação é ter atenção ao que acontece ao nosso redor. Então veja tudo o que acontece ao seu redor. Visualize a vida daqueles que estão próximos de ti e que necessitam de Cristo. E comece a ver as suas necessidades e comece a ajudá-los, porque esse é o próximo passo: apresentar. Irmãos, Maria, primeiro passo, ela viu a necessidade e daí ela foi lá e apresentou a quem podia resolver o problema. Maria, ela viu a necessidade, ela ficou atenta e viu: faltou o vinho. Como que nós vamos fazer? Era impossível sair para comprar vinho para tantas pessoas. Era impossível conseguir gerar recursos ali e falar: vamos trazer o vinho. As pessoas iam se dispersar. As pessoas iam começar a falar mal daquela festa. Ia falar assim: olha, nunca fui num casamento em que o vinho acabou. Ia trazer uma má reputação para aquela família. Talvez Maria estava ali se importando com a reputação, porque provavelmente eram amigos dela e ela não queria que eles passassem por esse vexame. E daí, por ela se importar, ela apresentou a quem podia fazer algo. E essa pessoa era Jesus. Ela chegou para Jesus no versículo 3, em que acabamos de ler, e disse: eles não têm mais vinho. Irmãos, você ficou atento, percebeu o que acontece ao seu redor, chegou a hora de agir. A hora de agir é apresentar a quem pode resolver o problema do seu irmão. Irmãos, nós devemos ajudar quando nós podemos com os nossos recursos. Sim, devemos fazer isso. Mas a primeira coisa em que devemos fazer é levar aos nossos Senhor a necessidade dos nossos irmãos. Uma coisa em que nós temos aprendido é que intercessão é nos colocar no lugar do outro e apresentar essa necessidade diante de Deus. Então que você possa ser aquele que apresenta a vida dos seus familiares, a vida do seu irmão em Cristo diante de Deus. Que você possa ser aquela pessoa que se achega diante de Deus e fala: oi Deus, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim apresentar a vida do irmão fulano, do irmão ciclano. Ele está passando por uma necessidade em sua família. Ele precisa retornar ao seu primeiro amor. Ele precisa, Pai querido, resolver o seu problema financeiro. Pai querido, e eu não tenho recurso, mas o Senhor é o dono do ouro e da prata e pode fazer isso. Senhor, eu estou aqui para orar pelo meu irmão, para que ele possa encontrar o caminho para a Tua presença, para se arrepender. Pai querido, usa a minha vida para que eu possa ministrar a Tua palavra, para que ele possa reconhecer que o Senhor é Deus da vida dele. Irmãos, existem tantos meios de apresentar a vida de um irmão diante da presença de Jesus Cristo. Você pode apresentar por causa de uma enfermidade, por causa da carência de uma paternidade que esse irmão, essa irmã tem na vida dela, para que o nosso Deus possa se tornar o Pai que ele ou ela nunca teve. Ah, sim, para que esse irmão possa sentir alegria no coração e falar assim: eu encontrei um Pai que me ama de fato. Quantos órfãos e viúvas existem no nosso redor porque não tem um relacionamento com o nosso Senhor. Quantos órfãos porque não tem um relacionamento com o seu Pai. E podem ter um encontro com o Pai que nos ama o tanto, que entregou o nosso irmão mais velho naquela cruz para morrer por nós. Ou por quantas mulheres que já são viúvas ainda tendo um marido presente porque o marido já não as ama, porque os maridos já não tratam como o Senhor disse, como mulheres que devem ser honradas como vasos de honra em seus lares, em suas casas, ou até mesmo maridos que são desprezados pelas suas esposas. E a palavra do Senhor diz assim: alegre-se, pois o teu Criador é o teu marido. E você pode apresentar essas vidas diante do seu Senhor, para que eles possam ter esses sentimentos sarados diante do Senhor.
Quantos irmãos estão passando por tantas privações nesses anos e dificuldades e vivendo momentos difíceis. E você pode apresentar aquele que pode aliviar a vida deles. E esse apresentar significa intercessão, clamor. Primeiro passo, atenção. Segundo passo, apresentar, interceder. Maria viu a necessidade e apresentou aquele que podia resolver. E a igreja do Senhor tem que se movimentar dessa forma. Ela tem que ver a necessidade dos seus vizinhos, daqueles que estão ao seu redor, e apresentar aquele que pode resolver. E Jesus Cristo, o nosso Senhor, no versículo seguinte, se você olhar, ele vai falar assim, a minha hora ainda não chegou. Porque Jesus, ele estava dizendo ali, que não era o momento de ele ser apresentado ali para todos, para que ele fosse crucificado, não era a hora ainda de ele morrer pelos nossos pecados, não era a hora de iniciar ali o ministério e logo já morrer por causa dos seus milagres. Por isso que ele diz que a hora não chegou, porque ficava ali como se estivesse antecipando a hora em que Cristo subiria naquela cruz e morreria em nosso lugar. Mas mesmo assim, após a intercessão, há uma mudança e Jesus começa a agir. A intercessão, ela não deve ser feita tipo, eu oro uma vez e acabou. Eu aprendi esses dias a maneira em que Deus se agrada da intercessão. E eu ouvi um irmão em Cristo falando, que a intercessão, ela tem que ser como um filho que pede algo para o pai. E o filho pede um brinquedo e logo esquece. E daí o pai percebe que não era a vontade do coração do filho aquilo, para que aquilo acontecesse. Mas quando o filho pede uma vez, e no outro dia pede de novo, e no outro dia pede de novo, e no outro dia pede de novo, daí aquela vontade que está no coração do filho começa a fazer parte do coração do pai. E o pai fala, nossa, meu filho quer muito isso. E o pai começa a se mover em relação à sua intercessão, ao seu clamor, à sua oração, aquilo que você tem buscado. Então que você possa sim apresentar a vida dos seus irmãos, interceder por eles, mas faça isso de forma constante, para que você entenda que a vontade do seu coração vai começar a se alinhar com a vontade do seu pai. E seguindo aqui, Jesus, ele disse, não é chegada a minha hora, mas mesmo assim ele atende ao clamor. E Maria, ela diz algo para os serviçais que estavam ali. No versículo 5, nós vamos ver assim, sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Quarto passo, para que você possa ver a transformação, é obedecer. É interessante que você vai ver, a palavra obedecer, ela faz parte do Evangelho. Não existe Evangelho sem obediência, porque nós temos que seguir aquilo que Cristo nos deixou. E Maria, ela só dá uma seguinte instrução para aquelas pessoas que vão agir ali naquela obra. Fala, obedeçam tudo o que ele lhes mandar. E essa parte é tão importante para mim e para você que participamos do reino de Deus e queremos ver a transformação e a ação de Deus em nossas vidas. Irmãos, não existe sucesso na vida do homem sem obediência. Eu já disse isso uma vez e vou repetir. Eu aprendi que eu era mais livre quando eu obedeci os princípios, os mandamentos, as ordenanças da minha mãe em minha casa, do que quando eu os desrespeitei. Desde criança, minha mãe deixava eu ir na praia sozinho, como eu já disse isso antes. Ali com os meus 7 anos eu já ia na praia sozinho. Tinha um lugar ali que era onde a água era rasa, tudo, e minha mãe deixava eu ir, porque ela sabia que eu ia para aquele lugar e ficava naquele lugar.
A partir do momento que eu não ficasse naquele lugar, ela jamais deixaria eu retornar para a praia sozinho. Porque eu aprendi que a obediência me traz liberdade. E essa liberdade, ela é tão segura. Ela é tão segura porque eu sei que está no controle de alguém que cuida e me ama. E é da mesma forma com Deus. Quando você obedece ao Senhor Jesus, quando você obedece ao Espírito Santo de Deus, quando você obedece à palavra de Deus e ao próprio Deus, você tem essa liberdade. E ela é tão segura porque o próprio Deus está cuidando de tudo, porque você está em obediência a Ele. E Maria dá esse terceiro passo dizendo: obedeça. E eu disse isso na última pregação que eu ministrei, e vou falar de novo. Se você quer ser amigo de Deus, você tem que fazer o que Ele manda. Se você quer ser servo de Deus, o servo faz o quê? Obedece aquilo que o seu Senhor manda. Nós temos que seguir as instruções de Deus. Nós temos que seguir aquilo que o Senhor diz para nós que devemos fazer. Quando Adão não seguiu a instrução de Deus, Eva não seguiu a instrução de Deus, eles se esconderam e fugiram e perderam a sua liberdade, porque o pecado tirou a liberdade, a comunhão que eles tinham com Deus. Mas, quando o homem obedece ao Senhor, ele se torna o maior conquistador, como foi Josué. Ele obedecia a Deus e se tornou o maior conquistador que você vai encontrar na palavra de Deus. Quando o homem obedece ao Senhor, você vai ver ele derrubando um gigante como derrubou Golias. Saul fugiu das suas responsabilidades. Deus ordenava algo a ele e ele fazia totalmente o avesso, o contrário do que Deus ordenava, e ele perdia o seu reino dia após dia. Davi disse: o Senhor dos exércitos, Ele é quem vai à minha frente. Eu não vou lutar. Quem vai vencer esse gigante é o Senhor dos exércitos. Eu vou lutar em nome do Senhor dos exércitos. Eu confio nele. E Davi obedecia ao Senhor. Em obediência ao Senhor, Davi lançou aquela pedra e Deus derrubou aquele gigante. Irmãos, a obediência sempre te levará para viver uma grande transformação em sua vida. Davi, ele obedeceu ao Senhor, e de um cuidador, de um pastorzinho de ovelhas, ele se tornou rei de Israel. Que transformação maravilhosa, porque obedecia a palavra de Deus e porque compreendia que o Senhor era Deus sobre Israel, e não os filisteus, e não Golias, mas a palavra do Senhor prevalecia em seu coração. A obediência sempre vai gerar transformação. Então Maria disse: obedeça. E esse obedecer é não se desviar da vontade de Deus. Você precisa saber qual é a vontade de Deus para você. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que você anuncie o Evangelho. A vontade de Deus é que você seja semelhante a Cristo Jesus. E vós sereis os meus discípulos, diz o Senhor. A vontade de Deus é que você seja semelhante a Ele. Haja como Ele agiu. Transforme como Ele transformou as vidas. A vontade de Deus é que aonde você está, Ele possa estar presente para agir sobre a vida do seu próximo. A vontade de Deus é que o reino dele avance através da sua vida. Então obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor. Então aqueles homens prontamente ouviram essa instrução de Maria e obedeceram o que Maria disse. E diz a palavra do Senhor: ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros.
Aqueles homens encontraram ali aqueles potes, né? Aquelas talhas, que você vai encontrar em outras versões da Bíblia, dizendo... Encontraram aquelas talhas e reuniram as 6 talhas que deviam ser pesadas, que elas eram feitas de pedras. Reuniram aquelas talhas e encheram com água, como ordem do Senhor Jesus. E disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Agora vem o quarto passo para ver a transformação. Trabalho. Trabalhe. O quarto passo para ver a transformação é trabalho. Para que haja o agir de Deus, temos que nos esforçar. E esse se esforçar tem a ver em cumprir a vontade do Senhor. Deus não nos fez para ser uma igreja estática. A igreja está em movimento. A igreja está em movimento. A igreja não pode estar parada, não pode estar estagnada. A igreja tem que avançar. O reino sempre avança, meu irmão. E se você faz parte desse reino, você tem que avançar junto com esse reino. A nuvem está se movendo e você tem que se mover, porque nós estamos rumo à nossa pátria celestial. Mas, antes de chegarmos lá, nós temos que trabalhar aqui. Nós temos que trabalhar aqui. E aqueles homens obedeceram à voz de Cristo, entendendo qual era qual devia ser a sua missão, qual era a vontade de Cristo, e foram lá e executaram o trabalho. E a palavra do Senhor diz que eles encheram aquelas talhas com água até a boca. Como tem sido o seu trabalho no Senhor? Em relação aos seus irmãos em Cristo, em relação à sua família, em relação àqueles que estão ao seu redor, aos seus vizinhos, aos seus amigos, como tem sido o seu trabalho no Senhor? Como você tem agido? Você tem sido semelhante a Cristo e eles têm visto Cristo em você? Eles têm olhado para você e têm visto o poder de Deus sobre a sua vida, sobre as suas ações? Quando eles olham para você, conseguem ver a mesma honestidade que Jesus tinha? Quando eles olham para você, eles conseguem ver a mesma pureza que Jesus tinha? Quando eles olham para você, eles conseguem ver o seu trabalho e o seu esforço para ser tão honesto quanto Jesus era honesto, tão verdadeiro quanto Jesus era verdadeiro. Eles têm visto em você palavras de vida saindo dos seus lábios para que as vidas deles sejam transformadas. Eles têm visto em você um homem de Deus que tem dito: o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor opera maravilhas, e hoje quer transformar o seu lar, a sua casa, a sua família. Se nós queremos ver transformação, nós temos que trabalhar no Senhor. Nós temos que ser aquele que anuncia o seu reino, aquele que prega o Evangelho, aquele que, quando vê as pessoas se levantando contra o reino de Deus, fala: não, o reino de Deus é eterno. E ele é mais real do que este que você está vendo. Um dia vai passar os céus e a terra. Você vai passar, eu vou passar. Mas a palavra de Deus vai permanecer eterna. Eternamente vai se cumprir detalhe a detalhe. E você tem que ser aquele que vai trabalhar para que as pessoas conheçam a mensagem do reino. A mensagem do reino. O nosso trabalho é anunciar o reino. O nosso trabalho é anunciar o reino. O nosso trabalho é colocar as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. O nosso trabalho é anunciar a palavra de Deus para que as pessoas possam se achegar a este Deus. O nosso trabalho é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O nosso trabalho é ver a necessidade do próximo e ter empatia, e ter amor, e ter misericórdia, e abençoá-lo. Irmão, trabalhe no Senhor. Trabalhe para fazer a obra do Senhor. Trabalhe para fazer aquilo que Ele deixou para você como missão. Não devemos nos perder nessa jornada. Nós temos que estar atentos, apresentar tudo a Deus.
obedecer aquilo que Ele nos ordena e trabalhar naquilo que Ele nos ordena. Irmãos, só assim nós vamos chegar no momento de provar e ver o quanto o Senhor é bom. Salmo 34, versículo 8 diz: provai e vede, o Senhor é bom, e bem-aventurado é todo aquele que nele se refugia, todo aquele que nele confia. E diz a palavra do Senhor no versículo 8: então lhes disse agora, leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Jesus, ele fez a obra da transformação e disse para aqueles homens que trabalharam: leve até o mestre-sala. Leve para que ele possa provar. Leve ao encarregado da festa para que ele possa provar. E vai ser assim. Quando você entender os 4 passos e agir conforme ele. E quando você entender que você deve estar atento, apresentar a Deus, trabalhar, obedecer ao Senhor. Quando você fizer tudo isso, a transformação vai acontecer. E aquele que nem sabia o que você estava fazendo, vai chegar o momento de provar e ver o quão grande é o seu Deus, porque agiu de forma maravilhosa e levou o encarregado da festa. E aquele homem provou, e aqueles homens que trabalharam sabiam: opa, ali tinha água, o cara vai provar água. E na hora que ele prova, é o melhor vinho que ele já tinha provado até aquele momento. E eu disse para você lá no começo, o vinho representava a alegria. E Jesus restaurou a alegria no meio daquele casamento e daquela família. Porque eu penso junto com você aqui, meu irmão, os familiares ali já deviam estar angustiados e nervosos, pensando: e agora? O vinho acabou, o que as pessoas vão começar a falar? E daí trouxeram aproximadamente 600 litros de vinho novo, fresco, para aquela festa. E aquele homem disse que o vinho era melhor do que aquele que havia sido servido antes. O vinho, para que ele seja formado, ele perde muito do seu açúcar, porque para o processo de fermentação, ele fermenta na base do açúcar do suco de uva. E ele perde a sua doçura. E aquele vinho em que Cristo havia transformado, a água em que Cristo havia transformado em vinho, ela tinha toda a doçura que Deus tinha preparado para aquele casamento. E a transformação de Deus em sua vida vai levar toda a doçura que Deus tem preparado para você. Não vai se perder nada. Vai ser perfeito, vai ser bom, e você vai poder viver aquilo que está no Salmo 34, versículo 8. Provem e vejam, o Senhor é bom. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. Qual é o seu lugar de confiança? Qual é o seu lugar de refúgio? A sua casa é um lugar aonde Cristo está e você pode se refugiar nele para poder provar do vinho novo. Hoje é dia de provar o vinho novo do Senhor. Mas para isso você já sabe que você deve estar atento ao que acontece ao seu redor. Para isso você já sabe que você deve ter uma vida de intercessão, apresentar a Deus, ter uma vida de clamor. Obedecer, obediência tem que fazer parte da sua jornada. E trabalhar, sempre trabalhar na obra do seu Deus. E só assim veremos a transformação. A transformação é um processo onde nós intercedemos, obedecemos
e trabalhamos para o nosso Senhor. Quando você faz isso, a transformação da água em vinho se torna real. A transformação da tristeza para a alegria é real. Então que agora você possa colocar diante de Deus as suas necessidades, sim. Colocar diante de Deus as suas faltas e as faltas do seu irmão agora diante de Deus. E que você fale isso a Deus várias e várias vezes em suas orações. Até que aquilo que está no seu coração se torne o desejo de Deus. E Ele haja e transforme aquilo que um dia foi tristeza, aquilo que um dia era vergonha, em alegria. Deus, Ele transforma a vida de um homem pecador. Deus, Ele transforma a vida de um homem adúltero, de uma mulher adúltera, como diz a palavra do Senhor. Deus curou os leprosos, que eram aqueles que estavam exilados do povo. Deus transforma. E Deus transforma as suas necessidades em bênçãos reais. Uma palavra que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, diz assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus disse isso para a cidade de Jerusalém, que foi assolada e destruída pelo povo babilônio. Irmãos, Deus está procurando um homem e uma mulher que se põe na brecha da intercessão, se põe para tapar os buracos do muro, para erguer um muro e tapar os buracos do muro. Que você possa ser essa pessoa que vai olhar a necessidade do seu próximo, vai apresentar diante de Deus, vai obedecer a palavra do Senhor e vai abençoar a vida do seu irmão e vai trabalhar para que ele tenha a sua vida transformada. Vamos orar agora, que você aprenda uma coisa: você é a casa de Deus, e como casa de Deus você tem que ser uma casa de oração, uma casa de intercessão. Tem que ser aquele que abençoa para que vidas sejam transformadas. Não foi à toa que Jesus participou de um casamento e fez o seu primeiro milagre. Não vai ser à toa que Deus vai participar da sua vida, da sua família, e vai fazer inúmeros milagres ao seu redor. E o último versículo diz que os seus discípulos creram nele. E quando você agir em nome do Senhor, aqueles que estão ao seu redor vão crer no nome do seu Senhor Jesus, do seu Senhor, o Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito, Jesus, nosso Senhor e Salvador, neste momento nós nos colocamos em Tua presença, agradecendo por cada momento deste culto, ó Pai querido, que o Senhor falou conosco. Que possamos, ó Pai querido, entender o Teu chamado, ó Pai querido, e viver aquilo que o Senhor tem para nós, que é nos importar com o próximo, amar o nosso próximo, ó Pai querido, interceder pelo nosso próximo e zelar para o crescimento da Sua igreja e da Sua noiva, para que haja transformação em nossas vidas. Deus, enquanto, ó Pai querido, Maria se importou com aquele casal e com aquela família, todos puderam presenciar e viver e saborear daquele milagre. Deus, e assim vai ser nas nossas vidas. Quando nós nos importarmos com os nossos próximos, nós vamos ver eles vivendo o milagre e vamos viver parte desse milagre. Então, Senhor, nos levante nessa geração como homens e mulheres intercessores, Pai queridos, que vão buscar a Tua presença, que irão apresentar, ó Pai querido, vidas à Tua presença, sabendo que o Senhor é aquele que pode agir, que pode transformar, que pode mudar a história, porque nós sabemos que estamos diante de um Deus que tudo pode fazer. Deus, usa as nossas vidas neste tempo. Pai querido, deixa um momento, Pai querido, que nós pedimos, haja um despertar na Sua igreja, nos Teus filhos, nesses que estão ouvindo esta mensagem hoje, que haja um despertar, ó Pai querido, para anunciar o Teu reino e para, ó Pai querido, amar aqueles que estão ao seu redor, ó Pai querido, vivendo a Sua palavra. Pai querido, a maior prova de que amamos aqueles que estão ao nosso redor é obedecendo aquilo que o Senhor nos mandou, que é indo e fazendo discípulos.
que possamos nos assemelhar a Ti, ó Pai, para que aqueles que ouvirem a Tua palavra através de nós possam olhar para nós e ser semelhantes a nós, e assim também ser semelhantes a Ti. Como o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que assim seja, Pai querido, na minha vida e na vida dos meus irmãos que estarão ouvindo essa mensagem agora. Que eles possam ser imitadores de Paulo, imitadores de Cristo, e que as pessoas que ouvirem, Pai querido, as suas palavras possam ser imitadores da vida deles, por causa do seu clamor, e por causa da sua busca, por causa da sua intercessão, por causa do seu trabalho no Senhor, sabendo que, Pai querido, a sua palavra diz que nenhum trabalho no Senhor é vão, mas o Senhor cuida de tudo. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus aqui eu oro e agradeço, Pai. Usa-nos, Senhor, nesta geração. Amém e amém.